Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook, e hoje nós vamos continuar o estudo sobre os 2 livros secretos de Apocalipse. Quero agradecer ao excelente feedback que vocês deram no vídeo anterior. 200 likes em menos de 24 horas. Então hoje nós vamos falar do livro que está no capítulo 5 de Apocalipse. É um livro que se encontra dentro do livro de Apocalipse. E um livro muito importante, porque ele traz a ordem exata dos acontecimentos da grande tribulação. Então vamos ler a respeito desse livro. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então João vê na mão de alguém que estava sentado no trono um livro, um rolinho de livro, certo? Selado com 7 selos e escrito por dentro e por fora. Quem estava sentado no trono? Deus, o Pai, o Criador. Ele estava sentado no trono e na mão dele estava este livro. O que tem neste livro? O que é este livro? Este livro, ele registra todos os acontecimentos da grande tribulação. O que está escrito nesse livro? Os capítulos 7 até o 19 do livro de Apocalipse. O período de 7 anos da grande tribulação. E ele tem 7 selos, 7 adesivos que mantêm ele fechado. O que são esses 7 selos? Esses 7 selos funcionam como uma espécie de índice, como se fosse uma divisão de capítulos. E cada selo é uma fase de acontecimento da grande tribulação. E os selos estão em ordem cronológica perfeita. E esse livro, que estava selado, fechado na mão, na destra do Pai, ele foi aberto. E o seu conteúdo foi revelado para nós. Vamos ler Apocalipse capítulo 5, versículos 4 a 7. E eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Muito bem. Então este livro estava na mão do Pai, fechado, e João, ele chora desesperadamente, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Ninguém podia desvendar qual é o mistério sobre aquele livro, o que tinha escrito nele. Mas ele vê no meio do trono dos 4 animais um cordeiro como havendo sido morto. E esse cordeiro vai, levanta diante do trono de glória do Pai, caminha até ele e pega na mão este livro. E ele é digno de abrir o livro, desatar os selos e mostrar para nós o que tem nesse livro, qual é a sua revelação. Isso é muito importante. Nenhum homem na terra, nenhum ser vivente, nenhuma criatura, até mesmo anjos do céu, ninguém era digno de abrir esta revelação. Somente nosso amado Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, é que foi achado digno de abrir esse livro e de mostrar a revelação. Então nós podemos entender que qualquer revelação dos acontecimentos do fim dos tempos, qualquer revelação das profecias bíblicas, ela depende de Cristo revelar a nós. Então qualquer pregador que não esteja ligado a Cristo, ele não tem a revelação correta das Escrituras. E é exatamente o que o livro de Apocalipse ensina no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo, que está escrito: revelação de Jesus Cristo. Cristo começa agora a abrir os selos e revelar para nós
a ordem dos acontecimentos e o que existe dentro do livro. Primeiro selo, vamos abrir ele, tá bom? Primeiro selo, Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O primeiro selo dá início à grande tribulação. Esse é o primeiro acontecimento desse livro fechado. Então nós vemos aí um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha uma coroa, saiu vitorioso e para vencer. Esse cavaleiro do cavalo branco, nós já temos um vídeo falando sobre isso, você pode clicar no card, é o anticristo. Então a grande tribulação só começa com o aparecimento do anticristo. Então tem muita gente dizendo que alguns dos selos já foram abertos, que trombetas já tocaram, que taças já foram derramadas. Não está correta essa interpretação. A grande tribulação nunca, jamais começa sem que antes se manifeste o anticristo. E esse ensinamento nos é dado através do apóstolo Paulo no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então o primeiro selo só é aberto quando o anticristo aparece. E o primeiro selo, que é o selo do anticristo, ele tem duração de 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, o anticristo governa soberano sobre todos os países. E nesses 3 anos e meio, nenhuma calamidade acontece. Então esses 3 anos e meio são de paz, falsa paz. Por isso que ele é representado por um cavalo branco. Paz. Ele vai trazer paz mundial, mas é uma paz falsa. Vale a pena lembrar também para vocês que nesses 3 anos e meio, muita gente diz que esses 3 anos e meio iniciais não é a grande tribulação. Tudo bem, é uma tribulação sim, mas somente para a igreja de Cristo, porque o mundo todo, o mundo ímpio, o mundo perverso e mau, vai estar de joelhos perante o governo do anticristo, vão estar louvando o anticristo, vão estar agradecendo ele pelo seu reinado. Mas a igreja de Cristo, os crentes fiéis que conhecem a palavra de Deus, estarão denunciando o governo dele, estarão falando, esse é o anticristo, esse é o homem para quem as profecias bíblicas apontam, se afastem dele, certo? Então a igreja de Cristo será perseguida nesse tempo, porque a igreja de Cristo não será enganada pelo anticristo, não será iludida pelo anticristo. Sabe por quê? Porque é impossível que os escolhidos de Deus sejam enganados pelas forças do mal, pelo anticristo. Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus diz o seguinte, olha: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Se possível, mas não é possível. Vamos abrir agora o segundo selo. Vamos lá. Apocalipse 6, versículos 3 a 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Passados 3 anos e meio de paz, o anticristo vai querer adoração total para si. Então, como diz em Daniel, capítulo 9, versículo 27, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado pelo assolador. Depois de 3 anos e meio do pacto que ele fez com os judeus, um pacto de paz, de que ele começou a reinar por todo mundo, ele vai mostrar quem ele realmente é. Então,
segundo acontecimento, guerra. Vamos ver agora o terceiro selo. Apocalipse 6, versículos 5 a 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal. Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. O próximo cavalo que aparece é um cavalo preto. E o que esse cavalo preto traz? Ele traz fome, escassez de alimentos. Um dia de trabalho forçado vai ser suficiente para conseguir uma refeição apenas. Vai ser um tempo de fome em todo o mundo. Vamos abrir agora o quarto selo. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo verde. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Quando eu lia a respeito do cavalo verde, nas traduções de vocês vai estar amarelo, mas a tradução mais correta é verde. Esse verde é um verde de pus, é um verde de um cadáver em decomposição, é um verde de morte. E o quarto selo, ele traz peste sobre a terra. Muita mortandade trazida por causa da peste. A 3ª parte dos habitantes da terra vão morrer por estas pragas, tá bom? E agora vamos ver o 5º selo. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Neste selo, os santos clamam por justiça. Quem são esses que clamam por justiça? São aqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus. E eles clamam por justiça, eles clamam por vingança. Eles foram mortos durante a grande tribulação. Apesar de já ter havido uma grande guerra na terra, de já ter havido fome sobre a terra, de já ter havido também pragas, pestes, feras terríveis, eles clamam por justiça. E são dados a eles compridas vestes brancas, vestes de justiça, porque eles morreram pregando a palavra, e é dito a eles que esperem um pouco de tempo, porque ainda os seus irmãos hão de morrer pelo testemunho da palavra. Na grande tribulação, os crentes estarão nela, as almas deles no céu clamam por justiça. Então nós vemos que sim, a igreja estará na grande tribulação, e o martírio dos crentes vai trazer compridas vestes brancas, pureza e justiça. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande temor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Esse é o grande dia da vitória.
é o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E os habitantes da terra correm assustados para as montanhas e querem se esconder a todo custo daquele que vem cavalgando no seu cavalo branco, vestido com trajes reais e com a sua espada em punho, pronto para julgar nosso amado Salvador. E esse acontecimento da volta de Cristo, ele trata do capítulo 19. É por isso que eu disse que esse livro, ele atinge dos capítulos 6 até o 19. No 19 é a volta de Cristo. No 6 é o primeiro selo que abre, revelando aí o anticristo. Então, esta é a ordem cronológica dos acontecimentos da grande tribulação. Primeiro acontecimento, manifestação do anticristo. Segundo, guerras. Terceiro, fome. Quarto, pestes. Quinto, o testemunho dos santos e o clamor deles por justiça. Sexto selo, a volta gloriosa de nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. E o sétimo selo, que nós vamos abrir, dependendo aí do feedback que vocês me derem, ele vai contar com detalhes os terríveis acontecimentos, as terríveis pragas que serão derramadas durante a grande tribulação. Então eu conto com a sua ajuda, conto com o seu feedback. Essa é a sequência exata dos acontecimentos da grande tribulação. Se vocês me ajudarem, nós vamos pegar muitos e muitos outros acontecimentos e vamos encaixando todos eles na ordem exata e cronológica. Muito obrigado, compartilhe, deixe seu like. Até mais.